Deus marcial regrediu ao nível 2 capítulo 630. O ser transcendente está no centro da arca? Seong Ji-han franziu a testa ao ouvir isso. Por que o ser transcendente está naquele lugar? Os novos humanos não desconsideraram os isolados que possuem apenas uma característica? Sim, embora o público em geral considerasse as características dos isolados como deficiências. Os pesquisadores tinham opiniões diferentes. E é isso mesmo? Eu arregalei os olhos como se isso fosse novidade para ele. O olho divino olhou para ele brevemente e continuou falando. Os traços de luz que os isolados possuem têm efeitos poderosos. Não apenas a reversão do tempo de URD, mas meu poder de observação me permite ver o mundo transcendendo o tempo e o espaço. Mesmo aquele homem ali, embora sua inteligência possa estar faltando, seu poder em si é bastante útil, não é? Ei, o que você quer dizer com falta de inteligência? Você deveria saber melhor. Noah disse isso e então voltou seu olhar para Sang Ji-han. Entre eles, aqueles que foram isolados na arca são pessoas com traços de luz ainda mais fortes. O ser transcendente só poderia se tornar completo absorvendo seus poderes também. 1. Os humanos normais com duas ou mais características já haviam sido absorvidos pelo ser transcendente. Agora, restavam apenas os isolados. E ao contrário da opinião pública, cada uma das suas características foi bastante útil. Então, para se tornar completo, tudo isso precisava ser fundido no ser transcendente. Enquanto Seong Ji-han organizava a história em sua mente, ele inclinou a cabeça. Então, qual é o sentido de atrasar? Você não pode simplesmente absorvê-los? O que acabei de te contar sobre a transcendência? Você disse que está fundindo humanos que passaram pela transformação fotônica em uma só consciência. Você se lembra com precisão. Nós, isolados, não atendemos a essa condição. Nossa transformação fotônica está incompleta. Ao ouvir suas palavras, Seong Ji-han franziu a testa. Suas características únicas eram excepcionalmente poderosas, por isso precisava absorver também os isolados. Mas quando tentou absorvê-los, porque a transformação fotônica não era adequada, não conseguiu digeri-los. Essa era a condição antes da criação do ser transcendente. Agora que ele existe, você não pode simplesmente absorver os isolados de qualquer maneira? Já tentamos. A eficiência de absorção não foi suficiente. Você já tentou? Como? Jogamos um isolado com a característica mais inútil no ser transcendente. Etapa. Ao ouvir a resposta de Noah, dei um passo para trás. Mesmo deitada aqui impotente, ela ainda era a supervisora, afinal. Então, você precisa transformar os isolados em normais antes de absorvê-los? Exatamente. Conceder mais um traço de luz a um isolado e fazê-lo se juntar ao ser transcendente. Esse era o verdadeiro propósito da arca. Na verdade, conseguimos várias vezes. Você conseguiu? Você está dizendo que nossos isolados realmente obtiveram outra característica de luz? Quando os olhos de Id se arregalaram, Noah assentiu. Sim, já 72 conseguiram e se juntaram ao ser transcendente. O 73º isolado, o RD, também conseguiu adquirir uma característica e estava prestes a se fundir com o ser transcendente. O RD fez. Sim, mas com a vez dela, tudo desmoronou. Zing. A tela mudou. O RD ficou no mesmo espaço de antes, com o rosto cheio de excitação. Ao lado dela, Noah observava calmamente com uma expressão indiferente. Parabéns por ter sido libertado do isolamento como a 73ª pessoa. Obrigado. Naquele momento, a atmosfera estava quente. Clarão. À medida que o ser transcendente brilhou e o corpo de URD foi envolto em luz. Então, pensei que você não me deixaria ir tão facilmente. Marcação. Toque. Relógios feitos de luz surgiram de seu corpo. Era mentira que você me libertaria do isolamento e me deixaria voltar para a sociedade, não era? Vê você, como você. Por precaução, fichei meu corpo no estado antes de entrar neste lugar. Relógios começaram a aparecer um por um no corpo de URD, que estava envolto em luz. Eles eram idênticos aos relógios que ultrapassaram a arca. O poder da luz contido aqui é realmente incrível. Eu me perguntei que poder foi usado para criar servidores, e isso foi feito com o poder do ser transcendente? Você descobriu, até isso. Eu estive brevemente conectado a isso. Naturalmente, aprendi sobre o ser transcendente, uma enorme fonte de energia composta pelos corpos fotônicos dos normais. O RD sorriu brilhantemente. Mas mesmo que seja uma consciência unificada, se eu administrar bem, posso ser capaz de aproveitá-la. O que? As habilidades dos isolados eram importantes? O ser transcendente não é tão completo quanto eu pensava. Se eu fizer meu movimento antes que esteja totalmente concluído, posso reinar como mestre do ser transcendente. Isso não seria permitido. Por que você acha que não seria? Bata palmas. Um relógio feito de luz se prendeu a Noah. Os ponteiros do relógio começaram a girar para trás. Então, a expressão surpresa de Noah voltou ao seu rosto indiferente original. Tocar, tocar. Ela começou a recuar, voltando para seu próprio quarto. Realmente funciona. Agora também posso controlar o tempo dos outros. Observando isso, o RD sorriu. Já que os normais desapareceram, posso assumir o controle da arca imediatamente.
Atrás dela, inúmeros relógios feitos de luz começaram a surgir. À medida que a tela desaparecia gradualmente. Eu deixei escapar um suspiro depois de ver a cena que Noah havia mostrado. Entendo. Então foi assim que o RD começou a assumir o controle da arca? Isso está correto. Por que o ser transcendente não conseguiu subjugá-la? No momento em que o RD estava prestes a se fundir com o ser transcendente, sua característica, reversão do tempo, parece ter sido bastante aprimorada. Ela também absorveu parte do poder do ser transcendente, permitindo-lhe aplicar sua habilidade a outros. Com as palavras dela, Seong Ji-han perguntou. Então, originalmente, ela só poderia reverter seu próprio tempo? Sim, isoladamente. A habilidade de URD só poderia reverter o tempo de seu próprio corpo, então sua característica não era muito considerada. Mas quando conectada com o ser transcendente, exibia um poder incrível. Então, no final, a habilidade ridícula dela foi uma bagunça que vocês criaram? Foi assim que aconteceu, mas não é uma sorte para você, graças a isso, você conseguiu nascer. É mesmo? Sim, se o RD não estivesse tentando encontrar uma maneira de controlar o ser transcendente operando servidores até o número 4212, seu mundo não teria nascido. Então, porque ela não foi absorvida pelo ser transcendente, servidores foram criados até este ponto. De certa forma, ela era como uma criadora. Bem, mas isso não muda o fato de ela ser uma inimiga que precisa ser eliminada. Ela criou coisas, mas como ela está mirando em seu atributo azul, ele não poderia simplesmente deixar isso acontecer. Enquanto Seong Ji-han pensava isso, ele perguntou a Noah. Tudo bem, eu entendo aproximadamente a situação. Todos os normais se fundiram no ser transcendente, e o ser transcendente tentou absorver o poder de URD, mas foi combatido. Em termos simples, sim. Então, o que exatamente você quer de mim? Por favor, mate o URD da arca. Mate o URD. Bem, isso era o que ele queria o tempo todo. No entanto, ao ouvir a história de Noah desta vez, uma pergunta surgiu na mente de Sang Ji-han. Mesmo se eu matar o URD, o que acontecerá com nosso servidor depois? Originalmente, os servidores deveriam ser reiniciados, mas se você eliminá-la, manterei permanentemente o servidor 4212. Bem, isso é difícil de acreditar. Do seu ponto de vista, isso é compreensível. Como se concordasse que seu ceticismo era natural, Noah lhe contou o método. Mate o RD e assuma dela a posição de supervisor de ARC. Então, usando os direitos autorizados dentro de ARC para manter o servidor permanentemente, você pode proteger seu mundo. Você não é o supervisor? Naturalmente, essa posição foi assumida por URD. Bem, isso não foi alguma coisa? Enquanto Seong Ji-han olhava para Noah incrédulo. Um ser transcendente. Quase gostaria de não saber. Percebendo que as histórias sobre o ser transcendente eram verdadeiras, toquei sua careca com um rosto sombrio. Então, mesmo que eu obtenha mais um traço de luz, serei absorvido por isso. Estar integrado ao ser transcendente é uma coisa honrosa. Você, como humano, nega isso? Então por que você não se integrou? Eu faria se pudesse, mas estou sob o controle de URD. Então, o olho divino que surgiu dos olhos de Noah. Zing. Brilhou em seu abdômen. Lá apareceu um relógio feito de luz. Suas mãos giravam continuamente para trás. Então os outros isolados estão vivos, pelo menos. Seong Ji-han olhou para os isolados deitados ao lado de Noah. Assim como ela, eles tinham relógios presos ao abdômen. Seus rostos tinham um pouco de cor e a respiração era constante. De alguma forma, eles pareciam mais saudáveis do que Id, que era tão magro que parecia um paciente. Eles parecem estar em melhor situação do que você. Parece que sim. Eu estava escondido sozinho com o poder da proteção. Por que o RD está mantendo os isolados vivos? Ela está extraindo e usando nossas habilidades. Extraindo-os, ela não pode simplesmente pegá-los. Se ela fizesse isso, seríamos classificados como normais, e seríamos absorvidos pelo ser transcendente. Com as palavras dela, Seong Ji-han relembrou a cena que tinha visto anteriormente. O RD não resistiu a ser absorvido pelo ser transcendente usando a reversão do tempo? Sim, mas isso foi porque ela voltou a ter apenas uma característica, permitindo-lhe resistir à absorção. Se ela permanecesse no estado de normal, nem ela poderia ter resistido ao ser transcendente. Então ela mantém os isolados quase vivos e só usa nossas habilidades quando o servidor está prestes a desligar. Quando o servidor está prestes a desligar. Com suas palavras, Seong Ji-han lembrou quando o mundo de Dongbang Saki terminou. Naquela época, o RD usou olhos semelhantes ao olho divino para encontrar Dongbang Saki. Assim, quando o desligamento do servidor começar, ela também poderá usar as habilidades de outros isolados. Devo evitar criar uma situação em que o servidor seja desligado. Apenas a capacidade de reversão do tempo já era problemática o suficiente. Seria ainda mais problemático se ela usasse as habilidades de outros isolados também. Enquanto Seong Ji-han estava pensando isso, eu expliquei todas as circunstâncias que conheço. Sendo do servidor, você vai dar as mãos comigo? O olho divino brilhou ao perguntar a Sang Ji-han.
O RD é uma coisa, mas também parece difícil confiar totalmente naquela mulher. Sim, prometendo manter o servidor permanentemente. Ela poderia simplesmente fingir que nada aconteceu depois que o RD se foi. Noah até jogou um isolado no ser transcendente como teste. Para ela, alguém como Seong Ji-han, nascido no servidor 4212, poderia facilmente ser usado e descartado. No entanto. Mas, por enquanto, não há ninguém tão bem informado sobre Ark quanto ela. Eu parecia ser uma concha vazia que não sabia de nada. Aquele que realmente detinha informações para se opor ao RD era Noah. Não importa o quão indigna de confiança ela parecesse, eles tiveram que cooperar por enquanto para confrontar seu oponente. Mesmo que ele decidisse esfaqueá-la pelas costas mais tarde, dependendo da situação. Por enquanto, não tenho escolha a não ser unir forças. Uma decisão sábia. Então. Zing. O olho divino separou-se completamente do corpo de Noah. Vamos atualizar seu corpo primeiro. O olho flutuou e saiu pela porta. Suspiro. Não tenho ideia de onde isso vai levar. Você vai ficar aqui? O que você está dizendo? Claro, estou indo. Se vamos substituir nossos corpos, provavelmente iremos para o centro médico. Pode haver algo para comer lá. Mesmo nessa situação, ele estava pensando em comida. Enquanto Sang Ji-han pensava isso, ele seguiu o olho divino junto com Id. Logo, quando chegaram à bifurcação da estrada anterior. Por aqui, por favor. Noah guiou Seong Ji-han e seu grupo em uma direção cheia de uma forte força vital. Para o setor ocidental. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.